Cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é o quinto dia da campanha A Minha Graça Te Basta. Nós estamos diante aqui de Deus para pedir ao Senhor por essa linda madrugada de segunda-feira. Final de semana foi um final de semana muito cheio de provações, uma batalha. Se for olhar pelo olho humano, chega a ser desigual para nós contra o mal. Porque é um ser abstrato, um ser que tem um poder acima do que nós podemos lutar. Na verdade, qualquer poder extraordinário é fora do nosso alcance, né? Nós temos sempre que estar atento a isso aí, que quem luta por nós é Jesus. Quem batalha por nós é Jesus. Quem deu a vida para ganhar, livrar eu do laço da morte, foi Jesus. Quem morreu para que eu pudesse hoje ter liberdade de escolha, foi Jesus. Quem sofreu, padeceu, pagou o preço dos meus pecados, das minhas imundícias, apanhou, foi esquartejado. Porque aquela surra de Azorra, que lá esquartejou ele, fez 200 e tantos cortes nele. Quem passou por tudo isso, irmão, foi Jesus. Teve 234 cortes no corpo para que eu pudesse hoje alcançar a glória. Hoje a salvação é gratuita, mas haverá um dia que você vai ter que dar sua vida em troca da sua salvação. Nós vivemos dias muito difíceis, vivemos dias de muita batalha, muita guerra, muita dificuldade. Nós vivemos entre a fronteira da vida e a morte, o tempo todo. E você pode perceber que neste mundo, Deus não tem mais compromisso com as coisas desse mundo. O compromisso de Deus é com as almas. O compromisso de Deus é comigo e com você. Nós vivemos dias na qual o mal está crescendo. O mundo se corrompeu por total. As pessoas não se amam mais. As pessoas hoje se atoleram. Ou por precisar de alguma coisa sua, eles fingem que gostam de você. O mundo hoje vive realmente o que Jesus disse, que se no final dos tempos ele não abreviar, ninguém se salva. O mundo hoje está cercado pela nuvem do ódio, a nuvem do pecado, a nuvem da maldade, da prostituição. Os políticos se corromperam mais ainda do que já são corrompidos. A nação é uma nação corrupta porque se vende por bagatela para colocar um político lá na cadeira, sabendo que ele não vai fazer o que deveria fazer, na verdade, ser honesto com a humanidade. Conscientemente eles votam corruptamente, se vendendo, por algum motivo ou outro, ou por dinheiro, ou por um cargo de serviço, alguma coisa parecida. Ou que quer ganhar um lote do governo, que quer ganhar uma casa, que quer pagar menos numa casa. Alguma coisa a pessoa se vende. E quem vende a sua alma para o diabo, só tem uma maneira de ser resgatado. Somente o sangue de Jesus. E isso a pessoa tem que querer também largar o diabo de lado e servir a Deus de verdade. Senão também tem jeito não. Hoje, a corrupção entrou 80% dentro da igreja. Em todas as igrejas. Todas as igrejas. A corrupção da igreja está vergonhosa. A corrupção está da política na igreja. A vida mundana, essas coisas do mundo que entrou na igreja, invadiu as igrejas. Satanás está com um sapatinho de algodão, destruindo os altares que é de Deus. Ele está infiltrando a idolatria nos altares. Os altares de Deus hoje está igual no tempo dos patriarcas.
os profetas. O profeta foi criado por Deus, irmão, para avisar o povo do pecado. Profeta, a única finalidade do profeta era avisar o pecado. Ó, você está em pecado. Deus vai te executar. O sacerdote foi criado, irmão, único e exclusivamente para interceder pelo povo da época. Para perdoar o pecado do povo. Os juízes foi criado para julgar as causas. Mas hoje, nas igrejas, eu não sei o que está acontecendo com grande parte da igreja. Já estão como uma doença infecciosa no pecado. Já se entregaram à malícia desse mundo. Já se entregaram aos manjares desta época. Tem pessoas que eles olham para você, você só é abençoado se você andar de carro zero. Você andar aí de um Corolla para cima, ou uma caminhonete, aí você é abençoado por Deus. Se você chegar de a pé ou de bicicleta, você ainda é um pobre miserável, que Deus ainda não abriu as portas para você, que Deus não te vê. Eu fico lembrando da situação de Mardoqueu, sentado na porta da entrada da cidade, mendigando. Eu fico lembrando da situação de Gideão, o menor da casa, o mais desnutrido. A família era a menor da tribo, a tribo era a menor de Israel. Tudo pequeno, tudo menor. No entanto, Deus exaltou ele, dizendo: tu és varão valente, valoroso, de grande valor. Meus queridos, eu fico pensando na vida de Jó, que perdeu tudo da terra, mas não perdeu a salvação. Ele zelou da alma dele. Ele não zelou dos filhos mais do que de Jesus. Ele não zelou da mulher mais do que de Jesus. Ele não zelou das riquezas dele mais do que de Deus. Ele zelou de Deus na alma dele. O ser humano perdeu a essência cristã. Como eu falaria de graça para você se não te mostrasse o motivo da graça? Aí é que está a graça de Jesus. Você não quer a essência de Cristo em você. Para ter a essência de Cristo, as pessoas vão te humilhar, as pessoas vão virar as costas para você. Quantas pessoas repulam de mim? Eles me veem e repulam de mim. Você acha que eu dou alguma mínima? Como ser humano, era para me achar ruim. Mas como homem de Deus, eu dou glória a Deus, que eu ainda estou produzindo fruto para Jesus. Porque se foi assim com Jesus, vai ser com seus servos. Hoje nós vivemos dias, irmão, dias do tempo de Jesus. Muita dor, muito choro, muita lágrima, muita maldade. Ontem veio uma pessoa na igreja para descobrir se eu estava vivo ou morto. É a terceira pessoa que vem na igreja pensando que eu estou morto. O povo aí já está me matando antes da hora. Graças a Deus que eles me matam, Jesus me ressuscita e põe de pé. Eu estou de pé porque Jesus me põe de pé, irmão. Irmão, eu só ando porque Jesus me pôs para andar. Eu só falo porque Jesus me tomou para a mão. Eu vivia na sarjeta, irmão. Vivia dormindo em calçada, em árvore. Na casa de um, de outro. Comia hoje, sabia nem que tinha que comer. Tomar banho era no córrego. Eu ia lá pro córrego de noite tomar banho com a mesma roupa. Arrancava a roupa, lavava a mesma roupa, tomava banho, depois subia de novo pro setor de novo. Isso era 9 horas da noite. Era frio, era calor. Tinha vez que eu ia às 6 horas da manhã, o sol estava nascendo, às vezes estava fazendo frio. E a água às 6 horas da manhã do rio é quente, na época de frio. Aí lá eu lavava minha roupa, saía de lá e ia pro sol secar. Então, irmãos, quantas vezes, irmão, que eu desci pro córrego para fazer isso? Por não ter aonde dormir, aonde comer. Eu quero dizer para você, irmão, que quando eu saí da casa da minha avó, estava com 13 para 14 anos, que eu vim para casa da minha mãe, em Goiânia, saí de Anápolis para Goiânia de a pé. Eu quero dizer para você, irmão, que eu achei que meu mundo ia melhorar. Aí que meu mundo foi pro abismo, achei que não tinha como piorar, pois piorou. Porque quando eu vivia na minha avó, comia, bebia, dormia, do bom, do melhor, roupa nova para vestir, calçado. Quando eu vim da minha avó, que eu vim para casa da minha mãe,
que eu fui depender do meu padrasto, que só tinha 13 anos. E 13 anos no início da década de 80, irmão. Final da década de 70, início da década de 80, que eu nasci em 67. Então eu estava em 80, 81. Irmãos, se eu te contar uma coisa para você. Naquela época, as casas eram longe uma da outra. Minha mãe morava no setor que era cerrado puro. O vizinho mais perto dava quase 500 metros de distância. Irmãos, era trieiro em cima de trieiro, no meio de cerrado para andar. Muita cobra. Eu quero dizer para você, irmão, que hoje eu estou aqui nesse lugar, orando para você. É a misericórdia de Deus. Todo tipo de enfermidade tentou me destruir. Fui mordido de cobra. Quase perdi minha perna direita. Sofri 5 acidentes de moto e bateram em mim umas 4 vezes. Fui atropelado de bicicleta. O carro passou em cima de mim, minhas pernas. Não quebrei nada. Capotei de moto umas 5 vezes ou mais, em óleo na rua, nas pistas. Não tenho nenhum osso quebrado de acidente. Tem muitas cicatrizes e corte. Joelho, tornozelo, nas costas, na bunda. Mas tudo é a graça de Deus, irmão. Irmão, quando eu fui maltratado, humilhado pelo meu padrasto e posto para fora, ele fez o maior bem para mim. Ele me ensinou a ser homem. Talvez, se eu estou lá, eu tinha me tornado outra coisa que não prestasse. Muitas das vezes, irmão, o mal não é o mal. É dele que você vai extrair sua vitória. O mal na casa de Gideão fez com que ele escondesse dentro de um buraco para colher a semente para fazer comida para casa. O mal na vida de Jó multiplicou as bênçãos na vida dele. O mal na vida dos demais profetas, reis, você vai ver o sentido da história. O mal de Mardoqueu na porta lhe rendeu montar no cavalo do rei e ser proclamado na praça pública. E a sobrinha ainda casou com o rei. O rei ele foi ter uma vida melhor. O mal da vida de Jeremias, por profetizar a verdade, sendo jogado na cisterna com água ou cisterna seca, colocado em prisões e calabouço, foi comer na mesa do rei pro resto da vida. O mal dos demais profetas, Elias, Eliseu. Elias subiu no rodamuinho e o rodamuinho levou ele embora. Então, irmãos, o mal, quando Deus permite nossa vida, não é para derrota, é para vitória. Assim são nossas lutas, dia a dia, nossas provas. Você não pode parar, irmão. Você tem que erguer sua cabeça. Entender que a graça de Jesus é te pôr de pé. Irmãos, todo dia eu tenho que matar um leão no tapa. Amanhã tem que matar outro leão no tapa quando amanhecer. Estou com outro problema aí para resolver. Então, irmãos, cada dia é um leão no tapa. E cada dia o Espírito Santo de Deus se apodera de mim e me faz vencedor e o leão derrotado. Porque esse leão é falso. Na vida cotidiana do cristão é assim. O caminho é estreito. E só vai estreitando cada vez mais. Nós estamos caminhando, irmão, para um país que crente vai ser levado à morte. Vai ser assassinado no meio da rua. Isso que eu estou te dizendo. Talvez não daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. E quem vai criar as próprias leis não é o ímpio, não. Não é os que não é crente, não. Os próprios crentes que entram lá dentro vai criar as próprias leis deles. Que vai destruir eles mesmos. Isso é a cegueira espiritual. Isso chama cegueira espiritual. Fariseu, irmão. Zelotas, herodianos, saduceus, escribas. Os doutores da época em geral, irmão. Irmãos, estava na igreja, mas era cego. Nós estamos caminhando para o mesmo patamar. As pessoas estudam a palavra de Deus e são cegos. Cego fisicamente, cego espiritualmente, cego de todo jeito. Não consegue ver um palmo diante do nariz o que é a graça de Deus. Faz igual os fariseus, impõe sobre as pessoas, mas eles mesmos não dão conta, nem com o dedo eles tentam ajudar a pessoa a mover o peso da cruz e do pecado.
Eles fazem impor mais peso em cima da cruz e impor mais problemas em cima das pessoas. Assim são a vida do ser humano hoje. Não te engane não, irmão. Não pensa que o mal é bonzinho não, que não é não. O mal é sempre mal. A pessoa má, ela é sempre má, sempre perversa. Muitos estão na igreja, mas não se convertem porque são maus. A Bíblia diz que no final do tempo haveria homens de coração duro e dura serviço, quer dizer, além de coração travado, fechado, não ia ser obediente à palavra de Deus. Sempre está fazendo coisa contrariando a Deus. Irmão, quando você contraria a igreja, você contraria a palavra de Deus, você contraria Deus. Quando você contraria, irmãos, não é doutrina de pastor, é a palavra, irmão. Quando você vai contra a palavra de Deus, você foi contra Deus. Porque Ele deixou as palavras de Deus para nos corrigir, nos redarguir, nos tornar pessoas melhores. Mas as pessoas estão ignorando. Os cristãos, pseudos cristãos, estão ignorando a palavra de Deus. Os pastores que chamam para conversão, não é convenção não, conversão de vida, para entrar no projeto de Deus, são considerados hoje insanos, loucos, duros. Pastor que bate demais. Pois eu vou te dizer, irmão, desperdiçado é o que cai no chão. Abra teu entendimento, abra o teu coração. Hoje é madrugada de segunda. Começa a ler a Bíblia. Começa a jejuar e orar. Começa a projetar os seus projetos mediante o caminho de Deus e não do seu. Mediante a luz da Bíblia e não dos seus pensamentos. Irmão, não vai por doutrina pagã que tem nas internet não, irmão. Vai pela palavra. Vai pela Bíblia. Não vai pela doutrina pagã. Leia a Bíblia, você precisa de ler a Bíblia. Você assiste tanto programa indesejável. Fica horas e horas no celular, horas e horas na televisão, horas e horas no computador e não consegue ler um capítulo da Bíblia. Por que será? A Bíblia, irmão, ela tem vida desde que você creia que Deus revelou a palavra, revelou Ele através da palavra para nós. Amém? Livro de 2 Coríntios, que é o tema da campanha, diz assim, capítulo 12. Em verdade não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E eis que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que o homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que de mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que me tirasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Irmão, Paulo, ele descreve aqui, né, que ele jamais pegaria o dom que Deus deu. Deus usava ele. Deus não dá os dons. Vou explicar para você. Deus te usa nos dons. Se der o dom para você, não tem jeito de ele usar no outro, porque ele te deu, acabou. Então Deus não dá. Deus nos usa nos divinos dons do Espírito Santo. Ele é do Espírito Santo, não é nosso, viu? Mas pela misericórdia, pela graça de Deus, ele usa os dons. Então, irmãos, Paulo está descrevendo ali, né, que ele jamais ia se vangloriar. Ele jamais ia falar coisas que atraíssem atenção para ele, mas que sempre ele queria ser fraco, pequeno, para atrair a atenção do povo para Deus. Isso, irmão, para mim eu faço um parecer para você. Para mim ele é o cara mais inteligente que existiu do tempo de Jesus, fora Jesus. João Batista também pensava assim.
Então, irmãos, eu creio que Paulo, quando ele descreve nessa palavra aí de 2 Coríntios capítulo 12, que ele jamais ia gloriar ele mesmo, porque ele sabia que a glória é de Deus, não do homem. Irmãos, minha vida é passageira, minha vida é curta. Eu posso viver aqui 500 anos, que é muito curto. Eu posso viver 10 anos, que é muito curto. Lógico, 10 anos eu já vivi, estou com 50, vou ter 58. Então, irmãos, eu, na verdade, eu quero te dizer para você que nesse mundo atual, quanto mais você for humilde, melhor. Quanto mais você se humilhar diante de Deus, mais Deus vai te usar. Deus está precisando de homens e mulheres com coragem de pregar o Evangelho. Não tem mais. O mundo está oprimindo as pessoas para não pregar o Evangelho. Porque o Evangelho em si é poder de Deus. E hoje, você vê os evangelhos pregados numa fraqueza muito grande. E eles pregam a verdade como se fosse a mentira. Mas quando eles vão mentir, eles mentem como se fosse a verdade. Irmãos, eu vi um testemunho de um rapaz uma certa feita. Ele tinha um rapaz na feira que vendia remédios de raizada. Mas era só farinha de trigo e água. Não tinha remédio nenhum, não. E havia também um rapaz pregando o evangelho, distribuindo panfleto e pregando o evangelho perto dessa banca. Quando o vendedor de remédio abriu a boca, venham todos para provar desse remédio que cura. Esse cura tudo, cura rim, cura pulmão, cura coração, cura baço, fígado. Ele é feito de tal remédio assim, 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 assim. Ele foi colocado aqui casca de jatobá, casca de não sei o que. E aí, irmãos, o povo lotou aquela banca para ouvir o anúncio do rapaz. Mas o crente que estava pregando sabia que aquele remédio era só farinha de trigo com água. Então não tinha nada a ver com aquilo que ele falou. Mas ele pregava aquela mentira com tanta eloquência que o povo cria que era verdade. E tá lá o pregador falando e tal. De vez em quando passava um, parava ao longe, dava uma olhada, dava um sorriso e ia embora. Outros até fazia gesto e ia embora. E ninguém parava para ouvir o pregador. E estava pregando a Bíblia, pregando certinho, corretamente. E aquele homem de Deus intrigou com aquilo e foi na banca do vendedor de remédio. Escuta, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque eu sei que você está vendendo é farinha de trigo com água. Por que o povo te ouve e eu prego a verdade e o povo não me ouve? O farsante, o vendedor de remédio falso, virou para o pregador e falou: você prega a verdade, e eu sei que é verdade, mas você prega ela como se fosse uma mentira. Não tem confiança no que você faz. Eu não. Eu sei que o que eu faço é mentira, mas eu prego com convicção. Eu falo para todo mundo com convicção e o povo acredita. Então essa é a nossa diferença. Assim é o crente de hoje. Ele prega a verdade como se fosse uma mentira, irmão. Ele não confia nem no que ele está pregando. Não sabe nem o que ele está pregando. Por quê? Não tem jejum, não tem oração, não tem vigilância, não se separa do mundo, se separa do meio desse povo imundo. Eu estou falando separado do povo imundo, não é que eles não merecem a salvação, não. Viu? Eles merecem a salvação, tanto quanto eu e você. Eu estou falando por causa da imundícia que acaba pegando a gente. Irmão, se você passa perto de uma poça de lama, logo vai passar um carro e vai te dar um banho de lama. Você fica perto do pecado, muito tempo perto do pecado, e acaba impregnando em você. Daqui a pouco você está fazendo o mesmo e não percebe. Amém? Essa é a palavra da segunda-feira. Jesus disse: a minha graça te basta. Mas você tem que querer a graça dele. E Deus vai te dar a graça essa semana. Hoje pela manhã você vai levantar. Você vai pôr de pé, curado em nome de Jesus. Vai levantar, vai trabalhar e vai voltar glorificando e exaltando o nome de Jesus. Não de mentira, mas de verdade, viu? Porque Deus é contigo. Amém? E a paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor. Em nome de Jesus, seja feliz e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Glória a Deus.